Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Vivo, senhores, depois de tanto tempo, depois de mais de um mês, tecnicamente, né? A gente tá de volta. Mais que um mês. É verdade, o último episódio publicado foi 31 de janeiro. Eu acho que a gente ainda foi uma semana antes disso. Então a gente tem umas 6 semanas aí, 6 semanas de justas e merecidas férias para todos nós. Então, estamos ao vivo em mais uma transmissão dessa gloriosa rede de esportes de Pittsburgh. Afinal, eu vou até colocar aqui para a gente todos esses nossos parâmetros. A gente já começa essa sessão com recados. Acessa aí, ó, tá na tela, fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, nossa central de conteúdo aí dos Steelers. Você pode conferir os nossos podcasts, você pode vir aqui, ó, já tem um link para o Twitter, @BlackYellowBR também. Acompanha no Instagram, @BlackYellowBR, acompanha no Telegram, @BlackYellowBR, tem link para tudo nos posts dos nossos episódios. Você já tá por aqui para ver tudo sobre os Steelers? Já segue os esportes de Pittsburgh, ó. Que vai, a Rádio Pirata acompanha as atualizações sobre o Pittsburgh Pirates. Aparentemente a MLB vai liberar a volta do beisebol, ainda não temos certeza. E acompanha também o Bluecast com as atualizações do Penguins, já que a temporada da NHL para Pittsburgh é a que tá pegando forte agora, então tenham com a gente. Vocês ouvem todos esses programas nas principais casas do ramo, deixa eu voltar pra gente aqui, nos principais aplicativos aí, especialmente o Spotify, tá? Deixa lá suas 5 estrelinhas, você tem a opção de seguir, você pode ativar o sininho para notificações. É muito bom falar isso, cara, não vou negar para vocês. Acompanha as nossas transmissões aqui na Twitch, onde você pode participar também. Se você tá aqui pela Twitch, muito obrigado pela sua presença ao vivo. Deixa o famoso seguir, deixa o famoso Prime, se inscreve. Tudo isso vai dando esse apoio maneiro. Vou até dar uma conferida se o Prime está em dia com o Black Yellow Brasil, né? Não custa nada. Então, twitch.tv/BlackYellowBR. Compartilha também com seus amigos. A temporada de nunca parou, notícias dos Steelers, né? A gente aqui tirou umas férias, mas vai acompanhando, porque agora a gente dá uma pisada no acelerador na cobertura dos Steelers, porque a Free Agency tá logo ali, tá já na semana que vem, mas coisas que implicam para os processos dos Steelers já estão em andamento, a roleta de quarterbacks já tá rodando, embora os Steelers não tenham participado ainda. O draft vem logo ali, a cobertura do draft é bem ampla, e especialmente para isso, a gente trouxe te apresentar o nosso novato aqui, ó, o senhor Léo Lima, ou Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Obrigado, Danielão, obrigado, Ricardo, pessoal que já tá colando aqui na Twitch. Tamo aí, né? Tamo com uma novidade lá no Telegram. Estão rolando os reportezinhos de calouros para que o Steelers pode ter que esteja de olho. Vem coisa boa aí essa temporada. Exatamente. Então, além do Léo ajudando a gente aqui na cobertura para draft, para free agency, para os Steelers, enfim, temos a presença sempre magnânima de Ricardo Rezende, o homem Black Yellow Brasil. Boa noite, Ricardo. Sempre lisonjeado, Danilo, quando você me introduz dessa maneira. Foi uma das coisas que eu mais senti falta, por sinal. Uma boa noite para você, boa noite, Léo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos do chat, para os amigos ouvintes desse programa que está sendo gravado ao vivo, mas que vai virar podcast. E um futuro bastante próximo, é muito bom estar de volta. Teremos umas férias, como eu até falei no perfil, acho que foi a primeira vez desde que esse perfil foi criado que eu fiquei tanto tempo off, ao ponto de compartilhar a senha, algo que eu não tinha feito antes, com o senhor Danilo e com a senhora Melina, com a Nájila também. Então, ficou em ótimas mãos o perfil, mas é bom estar de volta. É bom estar aqui nesse período de draft, período de free agents. A nova era do Steelers, afinal, né, está por vir. Então, tenho plena certeza que quando for em agosto, o Steelers, pelas informações da mídia, terá pelo menos 10 quarterbacks no roster. Qualquer quarterback que está disponível no mercado vai para o Steelers. Exato. A vantagem é que alguns já estão saindo da fila aí, né?
A gente já viu Aaron Rodgers renovando o contrato e o Steelers não vai atrás de um quarterback que acabou de assinar um contrato de 50 milhões, de 200 milhões no caso, né? Por mais que ele não confirme ainda, provavelmente vai ser. O Carson Wentz também já tá fora da fila, acabou de ser trocado pro Commanders. Russell Wilson também tá fora, acabou de ir pra Denver. O lance é que a AFC vai ficando cada vez mais pesada, né? Quando você para pra ver a lista dos times, Pittsburgh é o que tá mais perto, um dos times que tá mais perto do final em questão de quarterback. Então a coisa tá andando e tá andando pesado. Vamos ver como é nos próximos meses, nas próximas semanas, como é que o Steelers resolve isso daí. Mas não é pra falar de quarterbacks que a gente tá aqui hoje. Estamos para dar uma atualizada no que aconteceu de notícias desde o nosso último episódio para cá. Primeiro que a expectativa a respeito de jogadores, a gente nem precisa entrar aqui porque nada aconteceu. O Steelers não renovou com ninguém, não oficializou mesmo que ninguém vai voltar, o Steelers não aplicou nenhuma franchise tag, também não estava cotado para fazer isso. Então, no front de jogadores, continua tudo mantido. O que ainda está em negociação lá em Pittsburgh, Ricardo, é a questão de general managers, e eu acho que é uma notícia positiva que o Steelers foi atrás de todos os candidatos possíveis, né? Perfeitamente, Danilo. Acredito que no último episódio que a gente gravou, ainda não sabia a notícia a respeito da saída do Kevin Colbert. Então, a gente até gravou um no terrão para poder comentar a respeito disso e fazer meio que um perfil dos candidatos que o Steelers anda entrevistando. Já foram 10 candidatos entrevistados, muito mais do que eu pensava. Sei que seria algo muito óbvio do movimentação dentro de casa mesmo, lá entre o Omar Kane e o Brandon Hunt, como a gente já vem comentando nas últimas temporadas, porque sempre surgia essa informação de que o Kevin Colbert vai sair ou não vai sair agora, e agora ele vai mesmo ao final do seu contrato, que é após o draft. Até ontem, ou essa semana, não sei se foi segunda ou se foi ontem, foi essa semana o Ian Rapoport estava no podcast do Rich Eisen e comentou a respeito do Kevin Colbert, de que Colbert não queria sair do cargo de GM do Steelers sem ter um quarterback na equipe, deixar a equipe abastecida de um quarterback. Então, sabemos qual é a missão de Kevin Colbert nesses próximos meses para poder fazer essa passagem de bastão com um quarterback que a gente já sabe que o Steelers eventualmente vai atrás. A gente não sabe quem, mas alguém vai vir. Não vai ser só Mason Rudolph e Dwayne Haskins. Então, o nível de competição, podemos dizer, o nível de entrevista está bastante alto, tá bem legal. Alguns nomes que constantemente são vistos no mercado aparecendo como candidatos para entrevistas no Steelers. Tem o Morocco Brown do Colts, que eu me lembro rapidamente agora. Tem outro do Colts também, o Ed Dodson. Não me recordo. De Dodds é Tennessee, não? Não me recordo agora. É Colts. Eu acho que é. Tá fechado. Tem o Louis Riddick, né, o analista da ESPN de draft, que foi cotado aqui. Louis Riddick tem forte raízes com Pittsburgh, jogou na Universidade de Pittsburgh. É de Pittsburgh, da região da grande Pittsburgh, podemos dizer. Então isso já o deixa bastante cotado também aqui. Seja qual for a decisão que o time vai tomar nesse sentido, por falta de competição, não vai ser. O time foi realmente na primeira prateleira de candidatos disponíveis para poder buscar um substituto ao Kevin Colbert no mercado. É isso, né, Léo? Aí o time faz a famosa due diligence, investiga todas as possibilidades, o que não era o que a gente normalmente via dos Steelers, né? Normalmente resolve com o candidato interno e vamos embora, mas pelo menos para general manager e antes disso para coordenador defensivo, que a gente ainda vai entrar nesse assunto, foram bem fundo, né? Tem algum nome que você gosta bastante. mais? Cara, por incrível que pareça, o nome que eu mais gosto é de casa, que é o Omar Khan. Que eu pensei que a gente fosse promover ele logo de cara. Me espantou um pouquinho, me espantou não, né? Me espantou positivamente buscarmos nomes no mercado, mas talvez seja o nome que eu mais, eu acho que é mais a cara dos Steelers. Talvez para manter o que a gente tem tido desde sempre com o Colbert, um pouquinho mais ousado, que eu acho que tá precisando, ainda mais agora, né? Não temos QB, dá pra usar um pouquinho mais, dá pra ser um pouquinho mais diferente, vai. Dá pra trabalhar um pouquinho melhor essa free agency. É meu nome favorito, é o Omar Khan. Minha única estranheza é que você tá deixando... Eu sei que os outros nomes internos vão trabalhar nessa questão do quarterback. Tá? Claro que Omar Khan e Brandon Hunt vão estar envolvidos nesse próximo nome, porque quarterback é a questão essencial de todo time da NFL,
Mas é meio esquisito que você deixe o teu general manager atual resolver tudo e aí sair. Quando você vê transição de GM em outros times, normalmente um outro cara já tá contratado, trabalha junto esse último draft. Pra mim, o mais claro disso foi do Ozzie Nilsson pro Eric DeCosta em Baltimore. E ele acompanha essa transição pra ir na próxima, ele já ser a primeira dele, ele tá completamente disponível, ou é a ruptura total que você vê na maioria dos times, que não é exatamente o caso dos Steelers, né? Não, é isso. Normalmente, eu senti essa falta. Eu senti essa falta da gente deixar na mão do GM, cara. Deixa ele trabalhar. Deixa o cara novo trabalhar. Deixa ele montar o time dele. O Colbert vai montar o time e o cara vai só ficar ajustando. Vamos trazer alguém pra dar a visão nova, né? A gente já teve, a era do Colbert passou junto com o Big Ben. Muito obrigado por tudo que fizeram e vamos seguir em frente. Vamos pra novidade. E a gente não tem nem expectativa ou perspectiva do nome sair antes do draft. Inclusive, já saiu que as segundas entrevistas, que geralmente para cargo de general manager, head coach, enfim, são 2 entrevistas ou mais, são várias entrevistas, dependendo do quão você está interessado no nome. E as segundas entrevistas só serão após o draft. E o trabalho que o Steelers está fazendo, como muita coisa que o Steelers faz, é muito discreto. O Steelers entrevistou vários nomes e nenhum vazou, basicamente. O Steelers já tinha entrevistado o Brandon Hunt, o Omar Ken, e o nome não havia vazado. O Steelers entrevistou diversos nomes que não necessariamente foram reportados pela mídia e que não foram vazados, que só tomou conhecimento quando, de fato, a equipe anunciou de forma oficial, através dos perfis no site e tudo mais, que entrevistou. Então, o time está indo de forma bem discreta e de forma muito cautelosa em direção a isso. No início, eu fiquei com a sensação de que a gente poderia fazer um trabalho semelhante ao do Ravens, já porque eu pensei que a gente com certeza iria promover alguém de casa, ou o Brandon Hunt ou o Omar Ken. Hoje, diante de tantas entrevistas, eu já não sei, já fico também com o pé atrás com relação a como o time está conduzindo essa transição do cargo de GM ser tão tarde, podemos dizer, dentro do perfil, do planejamento da temporada, podemos dizer. É o famoso caso de Steelers. É assim que essa franquia sempre trabalha de um jeito diferente de todo mundo. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, mas é sempre diferente. Sempre valoriza quem já tá lá na história, até o ponto que deixa... É quase um... Sabe a história que o elefante mais velho, quando ele tá morrendo, ele só se afasta do resto da manada pra morrer sozinho? É mais ou menos o que o Steelers faz. Tá? Deixa o cara lá e a gente vai seguindo em frente. Normalmente o que o Steelers faz foi o que o Steelers fez, por exemplo, com o próximo escolhido para o cargo de coordenador defensivo. Várias entrevistas foram feitas, nomes de vários perfis, de vários locais de fora, de dentro, e quem acabou escolhido foi Terry Austin, que era o mais cotado, o mais esperado. Léo, você acha que isso tem um impacto muito grande, positivo, negativo? Você gostou da promoção? É a cara dos Steelers, né? Coordenador, a gente traz o cara de fora, implica ele, a ideia, Steelers, toda a filosofia e promove. É mais do mesmo. Eu espero que ele consiga trazer novidade. Não é a pessoa que mais me empolgou de todos os nomes, mas com um rapaz que a gente deve falar daqui a pouco, um senhor rapaz que era coordenador técnico, head coach há pouco tempo atrás, né? E foi uma bela adição pra gente. Eu acho que é um cara que vai ajudar mais a gente do que só o Terry Austin recebendo essa promoção. E Ricardo, Terry Austin, o novo coordenador defensivo dos Steelers, o novo velho coordenador, a gente pode dizer? Foi muito bem pregado, Danilo. O novo velho, a gente já esperava que fosse isso. Eu até me surpreendi também lembra que eu comentei sobre as boas qualidades dos GMs que a gente está entrevistando, os candidatos a GM que a gente está entrevistando. O nível de competição para o cargo de coordenador defensivo, pelo menos com Patrick Graham, foi algo que eu não esperava. Eu pensei que o Steelers fosse realmente atrás e muito a fundo no mercado. E foram atrás tanto do Patrick Graham quanto do Chris Richard, lá do técnico secundário do Saints, para o cargo. Ainda acabou ficando com o Terrell Austin, que já era o nome mais do que favorito aqui. Sei que e eu super entendo as várias preocupações que todo mundo tem quando a gente vê mais uma promoção interna. O Terrell chegou, não tem muito tempo aqui, tem 2 anos, 3 anos que ele tá aqui e conseguiu fazer um bom trabalho na secundária. A gente sabe que a defesa é de Mike Tomlin. Quem comanda a defesa é Mike Tomlin. Terrell Austin seria um nome, provavelmente, entre todos que estão disponíveis
talvez no mercado, por ser indicado por já conhecer o Tomlin, que seria o mais fácil de poder se trabalhar. Isso não vai mudar esse ano, não vai se mudar de um ano para o outro, simplesmente vai jogar lá a defesa sua, Terrell Austin, a defesa continua com o Mike Tomlin. Então, dentre as opções que a gente tinha, e levando muito isso em consideração, tá super ok com o Terrell Austin no cargo de coordenador defensivo. Uma vantagem é que é um cara que fez um trabalho bom no Steelers, né? Tem vários relatos sobre o quanto alguns defensive backs cresceram com ele. A se notar, pelo menos, Terrell Edmonds e Minka Fitzpatrick, que deram declarações explícitas a esse respeito. Eu imagino que Cam Sutton, por exemplo, tenha tido uma boa influência ali também do Austin. Então, não tem... Embora não seja a coisa mais chamativa que o Steelers podia fazer, não é também uma coisa para se reclamar. Você ter promovido um cara desse nível, já foi coordenador defensivo na NFL em outros times, né? Que se a memória não me falha, em Detroit. Lions, Bengals, Ravens não. Foi no Bengals, Lions, sei que ele trabalhou no Seahawks e no Ravens. Pois é, então também não é o primeiro rodeio do cara, dá para confiar numa decisão baseada num nome de experiência como esse, e que mostrou trabalho interno. A gente pode simplesmente confiar, especialmente porque se essa não foi a transição mais chamativa. Vai, Ricardo. Só para não perder, porque eu não gosto de perder isso. O Terrell Austin jogou aonde? Na universidade? Não me diga que foi na Universidade de Pittsburgh. Jogou na Universidade de Pittsburgh, com o pai do Can Hayward de tudo. Na década de 80. Conexão nunca falha, né, bicho? Exatamente, isso nunca falha. E assim como o Louis Reed, que ele também é da grande Pittsburgh, ele também é assim. E aí tá ali no lado, mas ele começou trabalhando em Penn State, né? Não é Pittsburgh, mas é ali pertinho. Da região. Ah, não. Aí é tudo grande Pittsburgh, pô. Até o West Virginia é grande Pittsburgh também. Aos olhos de Mike Tomlin, pelo menos. Mike Tomlin é da onde? West Virginia. É da Virgínia, exatamente. É da Virgínia. Obrigado. Tá tudo... É da Virgínia, né? Não existe o estado West Virginia. Eu tô mal. Não, West Virginia é só a universidade. É, a faculdade só. Porra, também não precisa... O Steelers é um time bastante previsível com relação a isso. A gente tenta não acreditar que isso vai acontecer, mas no final acontece. No final acontece. E as conexões são tão fortes em Pittsburgh que mais uma foi criada nesse período aí, enquanto a gente estava de férias, e é uma conexão literal, assim, puxou o telefone e ligou. Brian Flores é o nosso próximo tópico. Ele foi demitido de Miami, ele entrou com um processo contra a liga por uma questão de racismo, em resumo, é racismo de técnicos minoritários não terem as mesmas oportunidades que os técnicos brancos, e isso ele incluiu uma série de casos, Terry Walsh inclusive, e para se aconselhar, para saber como proceder aí no futuro próximo, ele ligou para o único head coach negro empregado na NFL, Mike Tomlin. O que foi que essa ligação virou? Venta, are you healthy? Are you ready to be a Pittsburgh Steeler? Vem trabalhar com a gente. E Terry Austin assume basicamente o que era o cargo, Brian Flores assume o cargo que era o Terry Austin de assistente defensivo, mais técnico de linebackers, que foi uma das funções deixadas por Keith Butler. Então o espaço exato estava aberto, uma pecinha de quebra-cabeça certinha que encaixa, e Brian Flores agora é um Pittsburgh Steeler. Se Terry Austin promovido não foi uma coisa chamativa, trazer Brian Flores é um belíssimo chamariz, né, Ricardo? Sem dúvidas, sem dúvida. Não esperava que a equipe fosse fazer uma movimentação tão boa como trazer a do Brian Flores, e com certeza a melhor contratação na comissão técnica desde a vinda do Mike Munchak. Isso não tem nem o que se discutir, o impacto que ele vai ter na defesa aqui com a gente. O mesmo impacto que o Mike Munchak teve na OL, o mesmo impacto que o Terrell Austin teve na secundária como um todo, eu espero que o Brian Flores tenha um impacto tanto no corpo linebacker quanto também no front seven de forma geral, já que ele é bastante criativo, assim como era o Keith Butler, e mandar blitz e tudo mais. O Brian Flores também tem esse atrativo com relação a isso, além de, claro, ter vários trabalhos desenvolvendo individualmente jogadores na posição do linebacker por onde passou. É o que a gente precisa hoje com nomes jovens como o Devin Bush, que ainda não pegou no tranco que a gente imaginava. Como você falou, Danilo, eu entrei em contato não só com um dos únicos 2 técnicos negros na NFL, com o maior técnico negro na história da NFL, que é Mike Tomlin. O maior técnico negro mais vitorioso na história da NFL é Mike Tomlin. Mike Tomlin, quando viu a oportunidade, não titubeou nem um pouco. Claro, um cara do quilate do Brian Flores não se pode desperdiçar. Isso foi muito bem. O dossiê que ele fez, os nomes que ele trouxe, são nomes extremamente justos de terem ganho
tem uma oportunidade para ser head coach na NFL. Inclusive, como você bem destacou, o Teryl Austin, que hoje é coordenador defensivo aqui. Então, só coisas mais do que positivas. Vai ter gente nessa janela de free agents, como a gente já viu, contato em entrevista de draft, tendo Brian Flores e Mike Tomlin na sua frente como um grande chamariz, uma grande atração com vários jogadores. Pô, só uma correção geográfica aqui. O Carlos trouxe pra gente. West Virginia é um estado, tá? A famosa Virgínia Ocidental. Então fica a falha aí da geografia dos Estados Unidos. Fica aí uma reciprocidade, né? Se nem eles sabem geografia daqui, a gente também não entende geografia deles. Um bom ponto levanta aqui o Luiz, Léo. Minka Fitzpatrick. Ele era um jogador do Miami Dolphins sob a administração Brian Flores e foi trocado por diferenças com o treinador. Acho que vai ter algum problema aqui? Vai ter que lidar no treino, né? Mike Tomlin vai botar os dois juntinho numa mesa, amigão, conversa aí, só sai quando se resolver. E querendo ou não, ele é assistente defensivo, mas ele vai focar mais em linebackers, provavelmente. Então ele não vai ter esse dia a dia tão quente, né? Uma baita. Não importa que dor de cabeça ele teve com o Minka Fitzpatrick, não deve ser nada que não dá pra ser resolvido. Ainda mais com o cara no quilate do Brian Flores, né? Que eu não sei vocês, mas eu senti um feelingzinho de que ele veio pra fazer uma sombrinha também no Terry Austin, ó, tá aqui, só avisando, se não for bem, ó, tem um cara prontinho pra entrar e substituir. É um cara, ele pegou uma posição que a gente teve muito problema no passado, que é linebacker, a gente não conseguiu acertar, é um cara duro, é um cara que tem uma maneira de lidar com jogadores não tão comum como a gente vê, é um cara mais militar, digamos assim, né? E quem sabe não consegue botar de volta aí nosso menino Devin Bush pra jogar depois da lesão. O Tico e o Teco não tava batendo muito bem. Quem sabe agora com um cara tipo Brian Flores as coisas não voltem a andar melhor. A minha impressão fica muito parecida, sabe com o quê, cara? Com Alabama. Alabama tem um lance de que técnicos meio em baixa, eles saindo da NFL em geral, eles contratam, dão uma repaginada e aí rapidamente o cara ganha interesse de novo. Aquele Steve Sarkisian, que flopou pesado com o Falcons, passou por lá e hoje eu acho que ele já é head coach no college football. O mais recente é o Bill O'Brien. O O'Brien estava destruído a imagem dele para a NFL, tá há um ano, acho que como coordenador ofensivo de Alabama e já tem gente que quer de volta, sabe? Teve até um boato de que o Patriots estaria trazendo ele de volta como coordenador ofensivo. Então, me dá muito forte essa impressão de que o Steelers traz o Flores para ele continuar trabalhando, dar meio que uma recuperada na imagem, porque perante a NFL, quando você está processando a liga inteira, é meio difícil que os donos não tenham uma imagem negativa de você, e aí você melhora a sua imagem para poder voltar aí como coordenador defensivo, voltar como head coach, ter uma reascensão aí. Eu acho justíssimo, cara, justíssimo. Eu acho que, de novo, complementa bem o que o Steelers estava precisando nesse momento. Eu acho que ele também é outro cara com trabalhos anteriores muito forte, tá? O Patriots teve uma linhagem de linebackers bem forte. O Dolphins deu uma recuperada nos linebackers também bem pesadas. Teve uns caras que teve uma troca. O Kiko Alonso? Foi o Kiko Alonso que passou por Miami recentemente. Tava morto, ele recuperou e conseguiu ganhar coisas ainda por Kiko Alonso. Superar a escolha para trazer jogador e tal. Então eu confio no Brian Flores, além da mensagem que você passa na liga, que não é um time que tá largado agora que acabou o quarterback, agora que general manager tá aposentando, né? Dá mais uma impressão de que eu tô trazendo um ex-head coach direto para cá, pra trabalhar na nossa comissão, continuar fortalecendo esse nosso setor, que é o setor mais forte, que é o de defesa. Bom, Brian Flores, Terry Austin não foram as únicas mudanças que teve na comissão técnica, Ricardo. 2 técnicos de posição foram atualizados aí no Steelers. Foi o velho estilo de 3 técnicos de posição, bem lembrado. O velho estilo de acabou o contrato, deixa partir e vamos trazer um próximo, vamos ver um outro nome para trabalhar. Como é que foi essas mudanças aí? A gente não tem muito acesso às informações sobre contratos de membros da comissão técnica, fora head coach, que é sempre publicado, enfim, não é feito de jogadores que são públicos, que você pode consultar a qualquer momento em alguns sites.
contratos de técnicos de posição não tem muito informação facilmente dita. Então, dito isto, a gente não renovou o contrato do Wick Hilliard, o técnico de wide receivers. Essa informação não foi vazada nem nada, assim como o Steelers está fazendo com o General Manager. Todo esse processo de contratação de novos técnicos de posição foi algo bem discreto. Então, do nada, a gente anunciou o nosso novo técnico de wide receivers, que foi o cidadão que era do Panthers, pelo Freeman Jackson, que era do Carolina Panthers na temporada passada e que veio se juntar agora na equipe do Pittsburgh Steelers. Segundo os relatos, até fazendo um paralelo com o que o Léo trouxe agora há pouco sobre o Brian Flores, se o Wick Hilliard era muito amigão dos jogadores, e o corpo de wide receivers, pelo que foi dito na época, na mídia, não gostou da saída do Wick Hilliard. O Juju até a temporada passada disse que voltou, além para poder jogar com o Big Ben, por conta da boa relação que tinha com o Wick Hilliard. O Freeman Jackson é muito mais militar, usando a mesma expressão que o Léo falou sobre o Brian Flores, é muito mais disciplinado. E um dos pontos de dores que a gente mais teve na temporada passada com os wide receivers foi questão de disciplina. Tanto o Diontae Johnson quanto o Chase Claypool foram dois wide receivers mais faltosos da NFL. Vários false starts, o Claypool com voltas pessoais. Enfim, tem toda a posição, tem todos os jogadores de wide receivers, foram os dois jogadores que lideraram em faltas, um ataque extremamente apático, um ataque horroroso que a gente já tinha. Perder 5 jardas é proporcional a perder, você jogar fora a sua campanha fora, basicamente. Então, eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito forte com relação a isso. Tem experiência na NFL e no college football também, com jogadores jovens, assim como o Wick Hilliard também já tem. Já trabalhou no passado com o Matt Canada, se não me engano, foi o técnico de linha ofensiva, não tenho certeza agora, mas o Freeman Jackson vem aqui para poder dar jeito nessa nova geração de wide receivers, algo que o Wick Hilliard não conseguiu, e até a gente questiona a falta de desenvolvimento, ou a sensação da falta de desenvolvimento que o Claypool teve, o Diontae Johnson, que melhorou com relação a drops ao longo da temporada, mas no final isso voltou a perturbar e aconteceu com frequência, jogo de playoff. Então, a esperança é que o Freeman Jackson consiga trabalhar um trabalho pelo menos semelhante ao que ele fez lá no Carolina Panthers, que com o Robbie Anderson e com o DJ Moore ele conseguiu fazer bastante, sem quarterback, basicamente, né? Podemos dizer, por lá. E o técnico dele é ofensiva, diria que a gente tá com muita expectativa por conta do Mike Munchak, do retorno do Mike Munchak, que saiu lá do Denver Broncos. A expectativa tava lá em cima e o nome era um até então famoso famoso desconhecido. Pat Meyer também veio da equipe do Carolina Panthers, também já trabalhou com o Matt Canada no college football. Tem um caminho, podemos dizer, muito semelhante ao do Freeman Jackson. Não tão semelhante, porque o Freeman Jackson trabalhou mais tempo no college football e o Pat Meyer já tem mais experiência na NFL, já foi técnico de linha ofensiva no Chicago Bears, na época lá do Matt Forte, conseguiu ter bons resultados no Chicago Bears. Estava no Carolina Panthers, estava tentando fazer também muito com pouco. Tinha lá o Christian McCaffrey, mas a linha ofensiva do Carolina Panthers não era das melhores. Vamos ver para cá, para poder também ter esse papel de reconstruir a linha ofensiva do Steelers. Se como foi com o Edge na temporada passada, ou foi com o Nick Hilliard chegou, com qualquer outro técnico, tirar conclusões muito precipitadas com relação ao trabalho é meio complicado, mas eu entendo a frustração no momento do anúncio do Pat Meyer pela expectativa com o Mike Munchak. Mas vamos dar tempo ao tempo. A gente, acima de qualquer coisa, independente se fosse Pat Meyer ou se fosse o Mike Munchak, a gente tem que dar jogador para a linha ofensiva, coisa que a gente hoje está faltando bastante. Pode dar qualquer remendo, e até no terrão lembrei disso. Na época do Mike Munchak, a gente tinha um quinto da OL, um quinto do cap, na verdade, investido na OL, basicamente. Você tinha 2 pilares na linha ofensiva, com Paulsey e o De Castro. E o Foster também, pelo menos em termos de escolha alta. Você tinha o Paulsey e o De Castro escolhidos de primeira rodada, o Foster jogador mais experiente. E hoje a gente não tem um pilar na linha ofensiva que a gente pode olhar e cravar. O jogador mais experiente da linha ofensiva, basicamente, de Steelers é o Kevin Dotson, que tá aqui há 2 anos. Tem o Chuck Zokorofa, perdão, que agora o contrato dele acabou, né? Jogou alguns anos aqui, o contrato dele vai acabar agora, a gente sabe se vai renovar ou não. Se não for renovado, o Kevin Dotson vai ser o jogador mais antigo de Steelers. Então a gente tem que dar um material humano para seja lá quem for que vai vir para cá. É isso, Léo. Você quer comentar sobre novos técnicos? Cara, só comentando do Pat Meyer,
Eu achei interessante a contratação dele no quesito jogo terrestre. Ele foi o coordenador de jogo terrestre do Chargers por 3 anos, de 2017 a 2019, e é um cara que, pô, mesmo sem McCaffrey, ele fez Mike Davis e Chuba Hubbard correr, então, com a L ruim. Então, isso me traz um fundinho de esperança de que talvez a ideia de usar mais o Najee Harris e talvez montar um time em torno dele, pelo menos nesses primeiros anos que a gente tá nessa busca do QB e tentando acertar, pode ser algo positivo, mas, cara, pro outro lado, a OL do Panthers era uma das piores da liga, foi pelos 2 anos que ele tava lá, era horrorosa, cedia muito, foi a terceira OL que mais se deu pressões na temporada, então, tipo, era meio assustador. E o outro técnico que chegou, que foi o Grady Brown, técnico de secundária, o primeiro ano dele de NFL, mas, cara, é um cara que tem 21 anos de carreira no college, então, tipo, é um cara rodado, é um cara que treinou Jair Alexander, treinou Stephon Gilmore, ele tem pelo menos 2 bons nomes que ele lapidou e lançou pra NFL, né? Talvez esse ano a gente aposte mais em corners no draft, não sei, quem sabe a gente não começa a acertar no draft agora, em corner. Pode ser um nome que traz essa novidade. Uma boa lembrança do Grady McBrown nesse primeiro ano dele agora aqui com os Steelers. Eu nem havia comentado sobre ele antes. Mas olha, você falou uma das palavras-chave aí para Pittsburgh Steelers, Léo. Ele já treinou Stephon Gilmore. Existe uma conexão ali. Se tem a conexão, tem a gente risco. tem espaço, ele tá sem trabalho, só falando. Vamos lá, Não quem quero sabe? não quero deixar nada aí no ar, mas Se tiver com telefone, conta de telefone, se quiser jogar pra cá, uma ligaçãozinha a gente paga, pô. Uma ligaçãozinha dá pra pagar. Eu pensei que tava falando do Grady Brown, perdão. É quem? Esse aí eu não conheço, desculpa. é o Grady Brown que a gente tá É o Grady Brown, técnico ele de mesmo. secundária aqui já. Ah, tá. Isso. Pensei que era alguém do mercado. E aí, como ele teve a conexão com o Stephon Gilmore, tá aí no ar Tá. a possibilidade. Reclamaria? Jamais. Nunca. De forma alguma. E já que a gente tá falando de técnicos de posição, e a gente teve um de wide receiver, um de OL, que tem conexão com o Matt Canada, vale trazer aqui a pergunta do Luiz sobre por que dá tanta moral para Matt Canada. É um caso simples. Vamos supor que o Steelers esteja numa posição de ultimato. Assim. Ou você dá um jeito no ataque, ou já era. A gente tá te dando. Então eles estão dando todas as possibilidades. Olha, a gente tá te dando o teu técnico de wide receiver, a gente tá dando o teu técnico de OL, a gente vai ter que investir no setor, seja trazendo de volta quem tá saindo, seja trazendo nomes novos. Então, tudo a gente tá preparando para o seu ataque. Um quarterback, que você vai ter influência na escolha, não é possível que um coordenador ofensivo não tenha palpite no quarterback. A gente tá trazendo uma linha ofensiva voltada para o que você quer. A gente vai trazer recebedor para o que você quer, seja os já conhecidos, sejam nomes novos. Então, tá tudo ali. Eu acho que o Steelers está dando um ultimato para Matt Canada. Não. Eu acho que ele tá só ajudando no trabalho que eles tranquilamente confiam que vai dar frutos mais à frente. Mas não custa nada você melhorar o ambiente de um cara que já tá com um contrato com você, né? E a gente sabe que a melhor posição que tinha na NFL temporada passada era de coordenador ofensivo do Steelers, que com o Big Ben ali, o Matt Canada não fazia nada. Não conseguia fazer nada. Então, basicamente, ele ganhou uma carta branca na temporada passada para poder qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer ponto que fosse levantado para ele, seja por parte do Tomlin, do Colbert, do Rooney, enfim, qualquer pessoa superior no Steelers, ele ia falar, o ataque não era meu, o ataque era do Big Ben. Vocês ficavam tudo felizes aí quando o Big Ben ficava chamando jogada e tudo mais, falava que não prestava pra nada, então deixava ele chamar jogada. E agora ele ganhou essa carta branca que o Big Ben tinha a temporada passada para poder trazer nomes que ele já tem familiaridade, enfim, tudo mais, e poder dar um pouco da cara dele para o ataque. A gente sabia que com o Big Ben não ia ter ataque, não ia ter cara do Matt Canada. Já sabia disso. Então era sempre um trabalho voltado para Ben, até porque né, é assim que Pittsburgh trabalha. E aí a gente deu uma atualização de como tá o cenário do time. Tem uma notícia que curiosamente circula pouco nos universos aí dos Steelers, mas que é essencial para o que é a fundação Pittsburgh Steelers, que é o estádio. A gente sempre conheceu esse estádio como Heinz Field, ele já foi erguido com esse naming rights Heinz Field, não teve nenhum outro nome desde então. Só que o contrato de naming rights já vem num esquema de ano a ano, né? A temporada 2021 era do tipo, a gente vai essa e encerrou. Ainda não tivemos nenhuma notícia de renovação, ou já tivemos alguma coisa aí, Ricardo? Nadinha, só o Rooney falando que acredita que vai conseguir renovar com a Heinz para manter o nome Heinz Field, né? Então, torcer lá pro Jorge Paulo Leman,
liberar, né, assinar o cheque e poder renovar esse contrato por mais anos. E ter outro nome ali vai ser muito estranho mesmo. Mas eu acredito que se for algum outro nome, não vai ser algo de Pittsburgh. E a Heinz é de Pittsburgh, né? Uma marca muito tradicional da cidade. E pelas movimentações que o Steelers está fazendo no mercado nos últimos anos, em termos de, principalmente caso de aposta, né? Vocês foram dos primeiros times, ou se não o primeiro time na NFL, até uma parceria plenamente firmada com uma casa de aposta, talvez seja um caminho que eles devam seguir. Desde que o time teve parte dele vendido, tem novos donos minoritários, que é o mesmo dono lá do Philadelphia 76ers, do New Jersey Devils também. O time está trabalhando muito mais em aspectos comerciais, com parcerias como essa com um caso de aposta. Teve outros também que eu não consigo me recordar agora. Esses donos minoritários, claro, são bem... Eles querem ter o retorno deles. Investiram milhões, eles querem ter o retorno. Não são apegados emocionalmente, como o Rooney vai ser pela marca Heinz. Se não for a Heinz, quem vai ser? Então, acredito que ele vai seguir muito nesse caminho, caso não venha a ser a Heinz. Mas torçamos que seja a Heinz e continuar sendo o nosso querido pote de mostarda, o Heinz Field. E não só isso, o lance é que a Heinz, há alguns anos, foi comprada ou fundiu com a Kraft Foods. Exatamente. E aí, com uma empresa maior ali ao redor, eles começam a reavaliar alguns investimentos, né? E esse naming rights... Reavaliar não, é Jorge Paulo Lemann, que é mão dura mesmo. O bicho é... E aí, pra quem patrocinar, pagar milhões nesse negócio aí, tem que cortar. Jorge Paulo Lemann, isso aí. Pois é, eu não gostaria de ver um Kraft Field, especialmente para conectar com o Robert Kraft, né? Pelo amor de Deus. E também seria triste perder o Heinz Field. Estarei eu torcendo por milionários nesse caso? É claro que não, por bilionários nesse caso. Claro que não, você não vai me ver torcendo por bilionário. Provavelmente nunca na vida. Mas tem algum valorzinho ali, fundo, em manter Heinz, até se trocar para UPMC Field, que é o mais próximo, você já vai ficar meio... no máximo, troca para Three Rivers 2 e aí a gente conversa. Já que ele tá basicamente no mesmo lugar. Eu acho que não sendo outra marca de ketchup mostarda e não sendo nenhuma dessas marcas Crypto.com, cara, eu já fico um pouquinho mais tranquilo. Porque imagina também ver uma Hellmann's Field, não fica legal. Não combina. Sim. A gente tá vendo uns nomes aí bem zoados, bicho. Bem zoados em naming rights nos Estados Unidos. Sei lá, o ginásio do Pelicans chama Smoothie King Center. O rei do Smoothie não dá, porra. Não dá. O nome do estádio do New Jersey Devils e do Philadelphia 76ers, que são outros times que aí, esse grupo que comprou parte do Steelers, controla essas duas equipes, são de bancos. Nossa. E a gente sabe que temos a famosa sigla lá em Pittsburgh do famoso banco, né? O PNC Bank, que já é o estádio do Pittsburgh Pirates. Então, o banco PNC, seria um nome bem sugestivo aqui pro Brasil. PNC Stadium. Aqui no Rio, por exemplo, eles têm... Acabou, né? Graças a Deus. Mas a gente teve um exemplo clássico, que é uma das maiores casas de show aqui do Rio, que se chamava Quilômetro de Desvantagem Hall. Imagina a gente ter algo assim, cara, pra chamar de estádio. Fica difícil. Recife tinha o Classic Hall, que virou Chevrolet, né? Então, e voltou a ser Classic. Vamos torcer pro Rico nessa vezinha, não tem problema não. A gente finge que não aconteceu nada. Só pra confirmar, o ginásio do 76ers, que é o mesmo do Philadelphia Flyers, é o Wells Fargo Center. Wells Fargo é um banco, e é o New Jersey Devils joga no Prudential Center, que é outro banco também. Foi a casa do New Jersey Nets. Hoje o Brooklyn Nets mudou de lugar. Então fica aí coisas esquisitas. A gente, por favor, continua torcendo. É o único bilionário que a gente vai torcendo, é o time do Heinz. Só pra Marriott Rewards Field em Pittsburgh. Nossa senhora. Nossa, seria muito feio, viu? Parece o nome de bowl isso, no bowl de college football. Trava a língua, pô. Marriott Rewards é bem pesado. Aí a gente tem Smoothie King Center, a gente tem o PNC Park lá do Pirates,
A gente tem a Crypto.com Arena lá do Lakers, que essa é tenebrosa. Horroroso. O Caesars Superdome, que é... Imagina você ser é de Staples Center pra Crypto.com. Staples também era marca, né? Mas mesmo assim, a diferença era muito mais famoso, né? Era muito mais... O nome era muito mais forte. Né? Era um nome icônico também, né? Exato. Tanto tempo que eu tava lá. Isso eu acho que a família Rooney tinha que comprar os direitos de uso do nome Heinz Field só pra manter. Bicho, a gente não precisa, você não precisa pagar aqui não. A gente usa só pela tradição, porque é assim que Pittsburgh funciona, afinal, né? Então, Heinz Field já está marcado aqui da nossa pauta. Tudo isso que a gente tá conversando aqui foram atualizações de notícias que a gente trouxe do final da última temporada pra cá, das nossas férias pra cá. Agora a gente pode começar a olhar um pouquinho pra frente. O que é os grandes fenômenos que a gente teve recente, já que não abriu free agency e o Steelers não entrou no mercado de tags, Senior Bowl e Combine. Os Pro Days, Senior Bowl, Combine e Pro Days. São 3 das principais fontes de contato entre técnicos e jogadores no draft, principais fontes de observação, além do que eles já jogaram na temporada universitária. Tem destaques que você traria desse período aí de observações, Léo? Cara, é uma temporada muito interessante. Tem muito jogador, muito atlético, de muitos locais diferentes, então tem uma variedade grande. A nossa equipe de scouting vai viajar bastante esse ano. E vai ter que se dividir. Temos alguns dias, por exemplo, dia 21 de março, que tem Iowa, tem Nevada, que tem 2 bons jogadores pelo menos. Vai ter que dividir. Tem Nebraska junto com Virginia Tech, que também são locais que sempre tem algum jogador interessante. A galera vai ter que viajar bastante, dividir bastante, e fica a dica aí, acompanhe o Tomlin. Aonde o Tomlin for, a chance é maior. Ricardo, por que as pessoas devem acompanhar os movimentos de Mike Tomlin? Criar um perfil naquele... Aquele que o cara... acompanha voos. Tem que pedir para aquele cara que fez o bot lá do Elon Musk, o bot do... Agora fez até o bot do Putin mais recentemente. Faz vários bots por aí para acompanhar onde está o avião das Steelers. Tem que saber onde está o avião do Steelers com o Mike Tomlin e Kevin Colbert. Pelo menos já tem registro desde 2011, 2012. Todas as primeiras escolhas de draft do Steelers tiveram o Mike Tomlin ou o Kevin Colbert no seu Pro Day. Então, mais importante até do que o Combine, Senior Bowl. Claro, o contato sempre vai contar nesses momentos. A gente sempre vê, não só para o draft, como para o futuro também. Um jogador que vai para o mercado daqui a 4, 5 anos tem algum tipo de conexão com os Steelers no passado, então sempre vale ver. Mas agora que o Pro Day vai começar, já começaram, na verdade, acompanhar os passos de onde vai estar o Mike Tomlin e o Kevin Colbert. É a chave. Onde os dois estiverem juntos, a maior probabilidade de que a primeira escolha dos Steelers seja da onde eles estiverem. E o Mike, até comentei no Twitter recentemente, e claro, eu vivo na bolha dos Steelers, né? Tanto o Léo quanto você, Danilo, com certeza vivem fora da bolha do Steelers. Eu vivo na bolha do Steelers. Eu não vejo outras notícias na NFL que não sejam do Steelers. Mas a sensação que eu tenho, mesmo vivendo na bolha do time, é como o Mike Tomlin é apaixonado por esse processo de pré-draft, porque a quantidade de jogador que ele conversa, eu sinceramente não vejo outros técnicos na NFL ou informações de outros técnicos na NFL tendo esse tipo de contato. Conversar com o jogador, conversar com mãe de jogador, conversar com pai de jogador, conversar com amigo, irmão de jogador. Ele ama, ele é apaixonado por isso. Não é de agora, né? É de vários anos já que o Mike Tomlin vem fazendo esse trabalho. Cara, não vou mentir, eu tenho certeza, assim, que o trabalho do Urban Meyer em Jacksonville foi meio prejudicado porque os contatos ainda estavam limitados ano passado, né? Você não teve o combine do jeito que a gente tem normalmente, você não teve tanto contato de entrevista como a gente tem normalmente. Ele extremamente independente da qualidade do técnico, das coisas que ele já fez, o trabalho de recrutamento do Urban Meyer sempre foi bem pesado, né? Não era só porque ele estava em The Ohio State University, é porque o cara trabalhava forte ali para conseguir ter as classes boas de recrutamento. Eu acho que prejudica bastante. É claro que o cara jogou, tape não mente, tá?
mas na hora de tirar uma diferença, na hora de você ver algumas coisas, confirmar algumas coisas que você viu em vídeo e tá meio em dúvida, não tenha dúvida que esse contato mais próximo é essencial. Realmente o Mike Tomlin é talvez o técnico que mais faça parte goste desse dia a dia de draft e conhecer os prospectos e tudo mais. Realmente é o técnico que eu mais vejo envolvido. Os outros você vê mais pontualmente. Então, com um QB, com um wide receiver que é destaque, é muito mais pontual do que o Tomlin, que, cara, gosta de ver, vai visitar pessoal da 7ª rodada. Nem que pra comer um churrasco, mas vai lá conhecer a galera, conhecer a família. A nossa turma do Terrão não é tão citada aqui à toa também. E talvez por isso o Steelers ache tantos jogadores no fundo do draft, né? Se não grandes atletas, pelo menos pessoas interessantes que estão sempre disponíveis a tentar melhorar, evoluir. Basicamente isso. Acho que o Tomlin, nesse quesito, ele tá bem na frente do resto. Não é todo ano que você tem um Connor Hayward ali gritando na sua cara que é o próximo jogador dos Steelers, né? De vez em quando você tem que fazer a sua investigação ali para saber da onde você vai tirar jogadores para practice squad, para special teams e para esse fundo de roster também, que na NFL é impossível você ter o seu roster inteiro de estrelas. Você tem que ter a classe média, você tem que ter os caras mais embaixo, ao contrário do que pensa o Los Angeles Rams. E o Tomlin é incrível como ele gosta de ver o jogador nos seus diferentes ambientes, porque ele conversa com o jogador no Senior Bowl, ele conversa com o jogador no Combine, ele conversa com o jogador no Pro Day. É o mesmo jogador que ele tá tendo conversa, mas ele quer ver como é que o jogador tá no ambiente que ele já é familiar com o Pro Day, por exemplo, como é que os companheiros de time, que talvez são long shots na NFL, talvez nunca terão oportunidade, mas como é que esses caras o veem, como é que ele trata, como é que esse jogador que é um prospecto de primeira rodada, um prospecto muito bem cotado, como é que ele lida com esse jogador que é mais long shot? No Senior Bowl, como é que ele lida com jogadores que ele não tem familiaridade, porque ele nunca jogou, que era adversário dele no college football. E no Combine, você tá individual, trabalho individual seu. Como é que você se sai? Então, conhece todas essas nuances do jogador poder chegar nessa primeira escolha. Ainda mais esse ano que tá em uma posição para poder selecionar um próximo quarterback. Né? Eu acredito que o Mike Tomlin esteja gostando muito desse processo. Já conversou com todos os quarterbacks, basicamente. É um dos principais. E quando a gente olha o tracker... E até os não principais. Exato. E quando a gente olha o tracker, tanto de Combine quanto de Senior Bowl, foi onde o Mike Tomlin estava presente com o Kevin Colbert, a gente vê os principais quarterbacks, claro, fazendo parte. E o Matt Corral só não fez parte do Senior Bowl, porque ele não estava elegível para jogar o Senior Bowl e outro ele estava machucado. Mas no Combine, quando tiveram a primeira oportunidade de conversar com o Matt Corral, foi lá, conversaram com ele. Além dos outros nomes que já conhece, o Pickett, que já é de Pittsburgh, Willis, Carson Strong, Sam Howell, enfim, todos os quarterbacks ele está fazendo um trabalho investigativo bastante profundo, como tem que ser feito, né? Como tem que ser feito, para caso seja a sua escolha, você tem que estar muito seguro com relação a isso. Isso, e tá nesse processo com um quarterback de Pittsburgh, traz uma vantagem para os Steelers, né? Se as regras da NFL se mantiveram, você tem aquele lance de visitas locais ilimitadas, né? O cara é quarterback de Pittsburgh. Fun fact, visitas locais, a Virgínia entra na conta de Pittsburgh. Só isso. Por que será, né? Aí sim, entra. Se não entrasse, a gente daria um jeito pra entrar. Não é assim também que Pickett vai ficar deslumbrado com as instalações do Highfield, pô. Ele tava lá todo sábado. Quer dizer, no sábado sim, no sábado não. E o Kenny Pickett já disse que tem uma relação muito especial com o Mike Tomlin, né? Que conversavam bastante, porque dividiam, além do estádio, sem treinamento também da Universidade de Pittsburgh, é o mesmo do Pittsburgh Steelers. Já se conhecem bastante dos corredores, já tomaram muitos cafezinhos juntos por ali. Kenny Pickett, que não é besta nem nada, já fez a dele, né? O popular mãozinha, tá sendo conhecido. Então, interessante, hein? O dia do Pro Day de Pittsburgh, dia 23 de março, é o mesmo de Ohio State, Texas A&M e Georgia State. Então, se ele ficar em casa... E Ohio State, ele bate ponto, né? Em Ohio State todo também. ano. Mike Tomlin bate ponto em Ohio State. E se ele deixar de ir para Ohio State para ficar em casa, pode ser que tem algo aí. Bom ponto, exato, bom ponto. Deixa eu até ver. Da turma conversada aqui,
Não tem não. Vou até consultar a famosa Mock Draft Database pra ver quem são os grandes nomes aí nessas universidades, né? Porque você tem que ver pra onde vai o cara. O Ohio State tem os wide receivers, né? Que a gente com certeza vai selecionar algum wide receiver. Os principais saem na primeira rodada. Os dois principais, Sim. pelo menos. Sim. Tem o Kenyon Green, Texas A&M. Foi Texas A&M que você falou também, que era no mesmo dia? Texas A&M. Kenyon Green já teve contato no Combine com os Steelers. O OL também deve ser algo visto. Enfim, tem muitos nomes aí, e com essa quantidade de grandes universidades vai ser um problema. Então, E aí vai funilando, né? O ponto dos Steelers é isso, vai funilando até chegar ao draft. A gente já vai quase indo por eliminação, saber quem são os grandes candidatos para ser a escolha do Steelers. chega no ponto que a gente parte para, sei lá, a semana pré-draft, o mock é super fácil. O Steelers já tá em neon, assim, quem é o cara que eles querem, pô. E isso várias vezes quebrou a gente, né? Várias vezes o time imediatamente antes pegava, 2 escolhas antes pegava. Eu prefiro não entrar nessa lista nessa galeria de corações partidos de drafts anteriores, mas já aconteceu bastante. Eu quero E ver, ainda ó. trago, só Pode trazendo falar. um ponto interessante, no dia anterior de Pittsburgh, é Liberty. Interessante. Então pode ser que role um bate-volta ali, ó. Eu vou rapidinho em Liberty, já corre em Pittsburgh pra conversar com outro rapaz. Um da mão estranha, da mão pequena. Eu acabei de ver, Liberty fica na Virgínia. Ah, então quer dizer que é acesso liberado? A Universidade de Liberty é uma universidade particular localizada na Virgínia. Olha Eu não só, sabia. que coisa. Então, afunilando, já vai afunilando da Fortes Virgínia. sinais. Fortes sinais. Você vê que Malik Willis é da região de Pittsburgh ou lá da Pensilvânia. Estamos muito fortes por ali, porque é um Liberty, que é na Virgínia, um Pittsburgh, que é Pittsburgh, um Cincinnati, 3 dos caras estão ali perto. Um tá em Nevada, um tá no Mississippi, aí já é um pouquinho mais distante, mas North Carolina. E North Carolina. É Não tão basicamente distante, ponte mas aérea, né? Também não em casa. Os 3 dos caras estão muito, muito perto. Um trajetinho de carro não ofende pra nenhum dos 3. E Cincinnati é no dia seguinte de Pittsburgh. Pra emendar. Maratona. Maratona. Aí é obrigação. Sinto muito Kenyon Green, por exemplo, que, independente do nível do prospecto, tá? Quarterback tem que ser tua prioridade. Você tem que visitar os 3 caras, um depois do outro. Não dá. Eu sei que, cara, de casa você pode fazer muito mais coisa, mas você tem que marcar a presença ali, tem que cercar, assim, impedir meio que os outros caras deem uma observada legal. Atrapalhar a visibilidade aí, tem que garantir o teu, faz o teu. E a gente tem um nome, uma quantidade razoável de times atrás de quarterback. Isso vai ser uma bela discussão em próximos episódios, até tanto pro Steelers quanto visando o draft. Vocês têm mais algum destaque nesse sentido de Combine e Senior Bowl relacionado pro Steelers? Cara, acho que as duas classes, a de linha ofensiva, que é muito forte, então pode ser que um dos nossos focos seja, talvez não um QB, mas quem sabe reconstruir a linha ofensiva antes de dar oportunidade pra alguém. E corner, que a gente sempre erra, mas, cara, a classe é tão boa que parece que é difícil errar. Mas ainda assim eu tenho medo. Nunca duvido do Steelers nesse sentido. Eu ia destacar só recuperando o que eu comentei no início sobre todos esses contatos que Mike Tomlin e Kevin Colbert teve com prospectos. Então, um dos favoritos, podemos dizer, da torcida do Steelers, pelo que eu vejo no Twitter, principalmente, o Tyler Linderbaum lá de Iowa conversou com o Mike Tomlin e com Kevin Colbert, uma conversa com eles. E o time se encontrou com diversos jogadores de OL. Como o Léo falou, é uma classe muito boa. É uma classe boa. Você vai conseguir, provavelmente, encontrar valores. E o Steelers, ele, já para poder afunilar um pouco, é tão previsível que, pelo menos na primeira rodada, se a gente for investir em linha ofensiva, a gente sabe que vai ser alguém da parte interna, né? Vai ser um guarda ou center. O Steelers não seleciona um tackle de primeira rodada, sei lá desde quando. Eu vi o dia desse, era 95, 94, 96. Enfim, algo assim. E o Steelers começou essa remontagem de linha ofensiva selecionando o Pouncey, depois o De Castro, duas escolhas de primeira rodada. Quando o time conseguiu ser campeão lá também em 2005, a linha ofensiva tinha o Alan Fenneck, que também foi a escolha de primeira rodada e era guarde. Então, pelo trajeto do Steelers,
Ficaria muito chocado se o time for atrás de um tackle. Até porque o Léo pode falar muito mais do que eu sobre isso, que eu não me aprofundei tanto. A classe de tackle parece ser muito mais profunda do que a classe de guarda ou center. Guarda ou center você consegue garantir bons jogadores. Você consegue garantir um bom jogador talvez no primeiro dia e vai ter um gap normal, até diria pela posição depois. Mas tackle você consegue encontrar nomes de valor provavelmente no segundo dia. E pelo incrível que pareça, cara, tem bastante tackle que já tá sendo vista como guard. Então, a classe é tão grande, mas tão grande que até isso tá rolando. Até essa movimentação tá rolando. E, cara, tackle é mais difícil você achar. A maioria dos times gosta de pegar na primeira rodada. Talvez por isso que a gente tenha tido guards tão bom por tanto tempo. A gente aposta antes, a gente pega o melhor. Isso aí. Tem pelo menos 3 bons caras na primeira rodada, que é o Keanu Green, o Linderbaum e o Zion Johnson, que, cara, é um monstro. Assistam ele, vocês vão amar. O cara é a cara do Tomlin, é um cara físico pra caramba. São 3 caras que provavelmente, o Linderbaum talvez não, mas os outros 2 provavelmente vão estar disponíveis na nossa pick. E estando disponível, cara, eu não acho impossível a gente segurar um pouquinho e tentar remontar o OL. Ainda mais trazendo um técnico novo de OL. Um cara que gosta de trabalhar o jogo terrestre. Não sei. Eu consigo ver esse caminho. Pois é. O grande lance de draft é que vai ter uma grande influência do que vai acontecer na free agency, né? Porque vamos partir do seguinte cenário, tá? O Steelers hoje tem... Se ele não quiser mexer em nada, ele tem um left tackle, Dan Moore, ele tem um left guard, Kevin Dotson. Se ele não quiser mexer em muita coisa, pode fazer upgrade, mas se ele não quiser mexer. Ele tem... O center é uma interrogação, eu tô sendo muito gentil, mas é uma interrogação, que é Green. Right guard tá em aberto, right tackle tá em aberto, tá? Se o Steelers, por exemplo, contrata o Ryan Jensen como center, contrata o Morgan Moses como right tackle e ele contrata o Brandon Scherf de guard. Gastou a grana inteira de free agency e ainda reestruturou mais uns caras para abrir espaço. Você contratou um right tackle, um right guard e um center desse calibre, você não vai investir na primeira rodada, pô. Ou teria que ser uma situação muito longa, uma visão incrível do time, tá? Então, é claro que a gente vai ter que esperar as movimentações de free agency para saber exatamente o que vai acontecer no draft, certo? O que a gente conta é que o Steelers não faz super investimentos na free agency normalmente, embora esse já tenha sido declarado até pelo próprio front office, que é um ano especial, que é um ano que o Steelers, diferentemente... Não tem escolha. Aí não tem o que pensar, não tem escolha. Vai ter que investir. Você já tem espaço no cap, você tem muita necessidade, que só o draft não vai servir de nada, o draft. O time já pagou, podemos dizer, tantos calouros na temporada passada. Nunca tantos calouros na história do Steelers começaram jogos como foi na temporada passada. Então essa fase legal, que todo mundo gosta, de Madden, botar todos os calouros em campo, passou na temporada passada. Esse ano a gente vai ter que trazer nomes consolidados. Isso é que eu espero. Que todos esperam. Já tem até reportes, principalmente com o Ryan Jensen, que a chance de ter uma movimentação existe, é real. E, cara, é a cara do Colbert pra entregar o time. Pô, se ele quer entregar um time com QB, com tudo mais, vamos entregar um time mais arrumadinho, gasta um pouquinho mais, monta pelo menos uma base de OL, que aí nos outros anos a gente termina de completar. E, pô, sobe até a opção. Se você não quiser nem draftar um QB, cara, sobe a opção. Dá pra preencher em muitas outras áreas. Cara, o draft tá muito boa a classe. Tem muito jogador. A segunda rodada tá muito forte. Então, pô, dá pra fazer coisa. Dá até pra dar trade down, pra acumular pique. Dá pra fazer bastante coisa. Meu coração, inclusive, fica meio apertado de, no ano em que a classe é tão boa, se eles têm tão poucas escolhas, sabe? Sim. E tem mais um ponto interessante dessa classe. É a classe com os melhores nomes que eu já vi. A gente tem Sauce Gardner na primeira rodada, tem Smoke Monday. Então, cara, é uma classe que a gente tem que trazer um cara com um nome diferente. Nick Bonito. Futuro jogador do Steelers, né? Que já, numa conversa só, ele já falou com Tomlin, Brian Flores e Terrell Austin, então... Só tá esperando a ligação esse aí. Esse tá garantido. Pô, tem muito... Mas é sério, tem muito nome bom, cara. Pierre Strong, running back. Pô, quem não quer ter um running back chama Strong, bicho. O próprio Carson Strong, QB, pô, cara. O cara é forte. O cara lança a bola. Tem nome... E se a gente não sair pelo menos com um cara com nome interessante, eu vou ficar bem chateado. Pode ser até... A escolha de 7ª rodada. Vamos pegar o Dejan Dixon. Dejair Dixon. Isso aí, vamos pegar esse cara, nome maneiro. Vamos pelo menos dar uma diferenciada, pô. Vamos botar o Terrão. O Terrão já tem o nosso glamour, pô. Vamos botar um cara, pô, maneiro, diferente, né? Só pra chamar atenção, vender a camisa. É uma camisa, né? Uma unidade. Também não dá pra vender muito.
É isso, senhores. Então, esses são razoavelmente os nossos destaques de Combine. Reforçar que tem muito nome disponível, é uma classe muito boa em muitas posições, tá? Várias delas são posições que o Steelers está precisando reforçar agora, e que é uma classe de muito atleticismo, o que vem sendo ainda uma tendência dos Steelers, né? Draftar uns caras super atléticos, ou eles já voltaram mais pra técnica. Eu acredito que eles sigam na tendência de jogadores atléticos. Principalmente nas primeiras rodadas seguem essa tendência. Aí, mais pro final, como foi o caso do Chris Rocher temporada passada, que atleticamente falando, ele não era muito bem testado, mas era muito bom tecnicamente falando. A gente foi lá e selecionou na 6ª rodada ele, por exemplo. Eu já fui ver aqui o Haas, que é outra fórmula além do Sprack que está sendo utilizado. O Nick Bonito foi muito boa. Foi muito bom. Então, Nick Bonito é um nome que, sem dúvidas, foi hoje, né? O Pro Day de Oklahoma não teve nenhum grande nome do Steelers, apenas olheiros, mas pela maneira como o Nick Bonito foi testado, o Haas dele, eu acabei de ver aqui, ficou de 9,27. Mas ele foi safado, porque ele mudou de posição. Ah, tá. Então, porque ele era Ed, ele testou como DL, ele foi safado. Ah, então. Aí arrebentou, né? Aí não tem como. Foi correr com os caras de 340 pounds, aí esquece. De fato. Ele teve contato formal no Combine com os Steelers. Com todo mundo. Nick Bonito, no caso. Então, já existe a esperança aqui. E, pô, teve uma quantidade, ó. Kennedy Brook, running back, informal. Marquise Hayes, offensive lineman, informal. Perrion Winfrey, DL, Nick Bonito, Ed. Então, esses são os que estão registrados aqui pro Combine. Então, Oklahoma costuma ser uma bela fonte de jogadores, embora esteja uma pequena crise por lá, né? Temporada passada a gente selecionou de Oklahoma o Trey Norwood. Então é isso, tem muita coisa a vir ainda nesse processo de draft, muita coisa de free agency. O mercado oficialmente abre na próxima segunda-feira, período de tempering, e na quarta-feira tá liberado. Sim, teoricamente, ele abre na segunda-feira. Que deve ter de conversa agora rolando, meu Deus do céu. Essa regra de não ter tempo na NFL é o maior mito que existe. Onde um minuto depois da janela temporary poder abrir, tá o Adam Schefter já reportando. Nunca vi negociação de 1 minuto saindo. Amigo, Adam Schefter já tá comprando montando a estrutura dele lá de telão e múltiplas fontes, assim, pra poder acompanhar tudo de uma vez. Porque a corrida entre ele, Rappaport e Pelliceiro, é um cacete, pô. É igual a NBA com o Woj e o Shams. Os caras estão fazendo placar, pô. Quem é que tá dando as breaking news primeiro, bicho? E tá pegando mal, né? Porque ano passado o Shams deu um banho no Woj e, pô, pegou mal. Esse ano acho que alguém vai tentar fazer o mesmo na NFL. Pelo menos de draft, os caras estão na pancadaria. Então, bom, falamos de GM, coordenador defensivo, Brian Flores, novos técnicos de posição, Heinz Field, Combine, Senior Bowl. Chegamos ao grande momento, o primeiro dessa temporada off-season. Perguntas liberadas, jovens. O que vocês quiserem tá valendo. Tentem se ater à pauta que a gente tá discutindo aqui, porque a gente ainda vai falar muito sobre free agency e draft. Eu sei que já teve algumas perguntas mais para trás. Deixa eu ir passando aqui para buscar muitas mensagens de cumprimentos para Léo, por exemplo, do Thales aqui, ó, bonito. Eu trouxe o bonde toda. Trouxe um belíssimo público. Dá uma saudação aqui, um salve para o Nanatsu 117. Seja bem-vindo. Sim, estaremos com muitas lives e muitos podcasts. Já aproveita e busca aí Black Yellow BR e dá uma assinada. É a pergunta que vai cercar os Steelers até comecinho de maio, até o draft, para pegar um no draft. A gente já parte assim, quem é o preferido? Não precisa entrar em detalhes, mas quem é o preferido seu, Léo? No draft, tá? Kenny Pickett. Kenny Pickett, boa, Ricardo. Mesmo com a mãozinha. Pelo que eu vi, e isso vai mudar constantemente até lá. Vai mudar muito, com certeza vai mudar muito. Cara, toda semana a gente provavelmente vai ter que responder isso. Exatamente. Toda hora vai mudar. Mas até então é o Malik Willis. Foi o Matt Corral por muito tempo. Pode ser que o Matt Corral volte. Eu gosto muito do Matt Corral. Muito do Matt Corral. Mas o Malik Willis hoje é o favorito. É o que eu mais gosto. Porra, eu tive um bom tempo com o Willis. Willis, a gente, no meio da temporada passada, era tipo o Lamar dos pobres. Assim, era pra trazer um cara nesse sentido. Eu gosto da ideia, eu também gosto bastante do Pickett. Vou ficar com ele por esse lance da casa. Assim, o cara, prepare-se também para muitos relatos da história de Dan Marino, que foi draftado,
e depois a compensação com Ben Roethlisberger. Então, tem muita coisa ainda tem muita notícia para ser vinculada aos Steelers ainda nesse processo. Se preparem. Aqui, caraca, a sua pergunta foi substancial a ponto de cobrir todos nós na transmissão. Parabéns, Secreto. Deixa eu subir um pouquinho aqui para aparecer. Estamos num momento de uma reconstrução. A AFC tá muito forte, isso é verdade, e a divisão tá bem competitiva também. Razoável, eu diria. Dá pra continuar competindo. E o custo para brigar lá em cima hoje é alto pra gente. Começar com você, Léo. Você acha que vale começar uma reconstrução agora só na base do melhor prospecto? Ou você acha que o Steelers já trabalha para... Eu imagino que a pergunta seja no sentido de a gente trabalha no draft para longo prazo ou começa no curto prazo e continua nessa tentativa de continuar competindo? Cara, eu acho que o curto prazo depende muito da free agency. Se a gente quiser tentar alguma coisa a curto prazo, ou traz os jogadores que a gente tem, jogadores que tem disponíveis, né, pra tapar os nossos buracos na free agency, traz um Ryan Jensen, monta uma OL nova, ou pelo menos uns 2 jogadores na OL, traz um JC Jackson pra resolver um problema na secundária, ou a gente mexe bastante, se movimenta, aproveita que tem dinheiro e se movimenta, porque no draft não dá pra você perder um QB e do dia pra noite tu reconstruir um time assim. Ainda mais com tanta gente saindo, com tantas peças. Mesmo com um time completo, a gente tinha peças que precisava. E, cara, a gente não é o Patriots, que tu vai botar lá qualquer candango, eu entrar lá de running back, eu vou correr 1000 jardas. Então a gente tem que ir com calma. Acho que vale a pena a gente começar a reconstruir. Esse ano a gente tem bastante cap, ano que vem a gente tem muito cap. E, cara, ano que vem tem muito jogador bom sem contrato. Acho que é isso. A meta é em 3 anos voltar pelo menos a tentar ser contender. 3 aninhos tá bom. Belisca de um playoff, em 3 anos tentar voltar a ser contender. Tá valendo. Achei esse ponto final, fazer o gancho com ele, que é o sensacional. A gente já falou muito sobre isso em altos momentos na temporada, principalmente quando o pessoal tem que ir pra tanque, sei lá o quê, tem que pagar a escolha alta no draft, enfim. Tudo isso que a gente cumpriu bastante ao longo da temporada. Dá pra se reconstruir você tendo sucesso, podemos dizer, na temporada, beliscando playoff, enfim, tudo mais. Dá pra você conseguir montar uma base, não necessariamente deixando de ser competitivo. Então, eu não desassocio uma coisa com a outra. Tanque não é uma palavra que existe em Pittsburgh, basicamente. Não é algo que existe. No vizinho ali. No PNC Park tem muito. Mas não responde, não. E aí, só respondendo, encarar como se fosse a grande pergunta que muitas vezes se torna em volta do draft: de qualquer equipe, ou você vai draftar por necessidade ou você vai draftar o melhor jogador disponível? Para mim, melhor jogador disponível. Aquele jogador que você tem que ter tesão mesmo, você tem que ter o tesão naquele cara, que você passou meses discutindo, falando ao redor dele, seja que for um quarterback, seja que for uma linha ofensiva, tem que ser um cara que você tem tesão e que, de fato, vai ser uma figura que será inevitavelmente carregada. E o Danilo falou, a gente não selecionou o Dan Marino, depois lá, quando teve a oportunidade, selecionou um OL, é um estigma que inevitavelmente é levado para futuras gerações. É uma história que é levada. Então a história, seja lá qual for a pique dos Steelers esse ano, é uma história que vai ser levada por muito tempo. Então, o time vai ter que selecionar aquele jogador que você é apaixonado. Você é apaixonado. E até na época do Dan Marino, a gente selecionou um DL, que eu não lembro agora, o nome hispano, inclusive. Gabriel Rivera. E na época o Chuck Noll... foi afetado aí, ó. Marcou o Chuck Noll... o Chuck Noll quis selecionar o Rivera no lugar do Terry Bradshaw, basicamente falou o quê? Quando eu cheguei, eu renovei esse time através da DL. Foi lá o Joe Green e tudo mais, renovei através da DL. Então vamos começar esse processo de renovação agora com uma DL, com um jogador DL. Não deu certo, isso fica marcado. Enfim, até hoje isso é constantemente falado. Serão fantasmas que voltarão para os Steelers esse ano e que serão levados em consideração na hora que for fazer a escolha de draft. Vai ser a escolha de draft mais importante dos Steelers nos últimos anos, independente de qual posição for. Nesse sentido, eu tenho 2 pontos a dizer. Primeiro, toda escolha, qualquer uma que seja, que o Steelers faça, pegou um OL, pegou um quarterback, pegou esse quarterback, não pegou o outro e tal, vai ficar sob análise enquanto ela não for um home run. Exato. Quantas pessoas hoje questionam a escolha do TJ Watt? Nenhuma.
quantas pessoas falam sobre o movimento que o Steelers fez para pegar o Devin Bush. Todo mundo, basicamente. Se fosse o contrário, se o Steelers tivesse dado um trade-up da 20 para 10 para pegar o TJ Watt e ele tivesse esse sucesso que tem hoje, e o Steelers tivesse pegado na 30 o Devin Bush, ia ser a mesma coisa, tá? Ninguém questionaria o movimento de subida e todo mundo questionaria por que Devin Bush ali no 30. O Steelers ficou na sua escolha 20 e selecionou o Kenny Pickett. E o Malik Willis estava disponível e foi muito mais bem sucedido. O Steelers subiu até a 10 e selecionou o Malik Willis, o Kenny Pickett não foi o escolhido e foi mais bem sucedido. O Steelers não tinha nenhum dos quarterbacks disponíveis na 20, foi com o Tyler Lindenbaugh. Por que o Steelers não subiu para pegar um quarterback? Qualquer que seja o movimento, ele vai ser extremamente criticado. Então, porque não tem resposta certa. Essa é a grande questão. O outro ponto que eu tenho pra levantar aqui é: o Steelers não é um time que tá tão longe assim de voltar ao mesmo status que ele tava em 2021. Brigar ali pelas vagas de wildcard. Pode melhorar facilmente. Vai melhorar facilmente pra mim. Ele tem espaço em cap, ele tem movimentações pra abrir mais espaço e ele tem ali coisas de draft. O Steelers pode ser muito inteligente. Eu citei, por exemplo, que o Steelers pode gastar toda a fortuna de cap que ele tem em 3 caras de OL, por exemplo. E dizer, esse ano a nossa OL tá resolvida com 3 veteranos aqui. Vamos supor que o Steelers faça isso e dê certo. Aí vai na segunda. Você já deve ter um upgrade razoável no time. Ou você trouxe um cara pra competir, como você faz um pouquinho mais abaixo. Você não vai todos os caras no primeiro patamar. Você traz um cara pra competir por center, você traz um guard segunda prateleira e traz um tackle também segunda prateleira, pega esse dinheiro, bota acha um contrato legal de corner. Se você fizer uma free agency bem feita, o curto prazo bem feito, você pode trazer mais talento no draft. E aí talento acaba vendo o campo, bicho. Mais cedo ou mais tarde, ele vê o campo e ele se desenvolve como é. Cada vez mais, né? O Chile sempre foi um time que nunca... Era difícil tu ver o OL calouros entrando tanto, e cada vez mais os calouros têm sido muito importantes. Esse ano, pô, o Najee Harris foi o jogador com mais toques na bola da liga. Quando é que a gente poderia imaginar isso? Nem no ano do Le'Veon Bell, quando ele chegou, ele foi isso. Cada vez mais jovem. Pat Frymouth crescendo, cada vez mais jovem. Então, é uma dinâmica que tem mudado nos Steelers, é uma mentalidade que tem mudado. E, cara, tem vindo jogadores prontos pra jogar. Tem que bota pra jogar. De acordo. Isso, então, não precisa também se rebaixar tanto. Eu sei que não ter um quarterback é uma posição difícil, principalmente na AFC hoje. A pergunta do Cerqueira, inclusive, coloca isso também. A AFC tá num cenário super pesado. É verdade. Você pegar o top 5 de quarterbacks, provavelmente vai ter uns 4 na AFC. Agora que o Russell Wilson veio, então, a coisa só vai ficando mais pesada. O atual time da AFC, que foi o atual campeão da conferência, tá na AFC Norte, pô. E não é o Steelers. Então, isso também é uma demonstração de que a situação tá difícil. Mas você pode deixar ela um pouco mais fácil pra você, né? Se você conseguir fazer a movimentação certa. Dá pra ser inteligente na free agency, resolver vários dos problemas e trazer mais talento no draft, do que só contar que o draft vai resolver tudo, do que só ter aprovação de contratação se ela for a mais cara possível também, tá? Então avaliem bastante, tem muita coisa pra rolar ainda. O Ícaro pergunta, Ricardo, esse ano com Flores é um ano decisivo pra Devin Bush? Acho que o Steelers não acionou a oferta de quinto ano do Devin Bush, né? Não acionou o quinto ano do Devin Bush e... Mas é ano que vem só. Não, pera, junto com o Minka. É esse ano. É depois da terceira, pô. É agora. Eu acredito que seja agora. Eu acredito que seja agora. Mas a gente tem até o final do ano pra optar, não? Eu acredito que já passou. O quinto ano é no off-season. Então... Eu não acho que vão ativar. Não ativaram e não ativaram corretamente. E sim, é um ano decisivo pra ele. Do mesmo jeito que foi com o Ari Burns, que não teve ativado, o Javi Jones, que não teve ativado. Esses jogadores, no último ano de contrato, caíram no esquecimento. Eram jogadores de depth mesmo, não eram jogadores mais titulares. Então sim, o Devin Bush tá no ano decisivo agora. Pra confirmar, é até dia 3 de maio. E se acionada a opção, é um contrato de 10 milhões. Não vão ativar. Não podem ativar. Eu sou extremamente contra ativar contrato desse jeito, só para poder garantir mais um ano para você alavancar o valor do jogador. Deixa acontecer. Tem jogador que vale, tem jogador que vale já da extensão logo, tem jogador que não vale. Deixa acontecer. Então sim, esse é um ano decisivo para Devin Bush. Ele tem um belíssimo professor ali ao lado dele para corrigir o que quer que precise. Então sim, essa é a hora
de Bush se ajustar. Mais uma a respeito de draft, aqui do nosso de Brickashaw Dantas. Os Steelers têm condição de, na primeira rodada, deixar de lado um OL por um quarterback específico que eles tenham se apaixonado e que está disponível na 20, ou seja, se apaixonou pelo QB, ele chegou até a escolha 20, e aí o Steelers vai no QB e não em OL. A resposta é sim, o Steelers pode fazer, pode draftar um quarterback e não ir numa linha ofensiva. De novo, se você já reforçou isso na free agency, você pode ir num quarterback. Se você apaixonou pelo quarterback, provavelmente significa que você acha que ele é o futuro da tua franquia, né? Porque na primeira rodada, pra quarterback, é isso que você faz. A não ser que você seja Brian Gutekunst selecionando o Jordan Love pro Packers, que foi só pra acionar o modo vingança. Então, sim, o Steelers pode deixar passar qualquer posição que seja pra pegar um quarterback. Quarterback na NFL de hoje, ou você tem que estar ativamente buscando o teu quarterback. Olha o Carolina Panthers, por exemplo. Desde que Cam Newton esgotou lá, eles foram aquele ano lá com os reservas dele, era Will Grier, era aquele maluco que o Ron Rivera ama, extremamente medíocre, todos os reservas lá. Kyle Allen, PJ Walker. Era Allen, provavelmente era Allen. No ano seguinte, eles foram atrás do Bridgewater, também não rolou. No ano seguinte, eles foram atrás do Sam Darnold, ainda não rolou. Esse ano, eles já estão extremamente ligados a Deshaun Watson, de novo. Eles iam fechar ano passado e não fecharam porque vieram as acusações criminais. Todo ano tá tentando, bicho. Todo ano. E assim, a gente não precisa nem, com todo respeito ao Carolina Panthers, não precisa nem nivelar tão abaixo, podemos dizer. Hoje mesmo o Darryl Roziano tava reclamando no Twitter que é meu 5º ano aqui e é meu 5º ano com um quarterback diferente. Lá no Colts, uma franquia que Frank Wright é um técnico bastante badalado, o Chris Ballard é um nome bastante badalado, enfim. Tiveram talvez o melhor prospecto de QB da história. Exato. Tiveram lá o Andrew Luck, depois foi o Jacob Brissett, aí foi o quê? O Philip Rivers, o Carson Wentz, agora quem? Mas o time que vai estar aí no mercado pro quarterback. Por sinal, tem saído muitos relatos hoje de que o QB da vez deles é o Jimmy G, o que é uma ótima notícia pra gente, né? Maravilha. E se ele tá lá, ele não tá aqui. Eu achava, inclusive, que o Jimmy G era um nome que tava, assim, com um círculo vermelho na lista do Commanders, na lista de Washington. Só que aí ele machucou o ombro, né? Então qualquer decisão a respeito do Garoppolo vai ficar pra depois. O Commanders é o time mais afoito que tem. Washington é extremamente apressado, extremamente afoito pra tudo. Enfim, tinham 2 quarterbacks lá e eles perderam, né? Enfim, exato. Esse não é o Commanders Brasil. Vamos seguindo em frente. Carlos, essa pergunta. Vale tentar outro cornerback via draft? Sim, você vai ter que acabar com essa moção em algum momento. Eu sou traumatizado, não vou não. Mas esse é o ano pra gente tentar acabar com isso. Não vou. Não precisa ser na primeira rodada também. Não. O draft tem 7 rodadas, 3 dias. Em algum ponto você vai ter que selecionar um cara e desenvolver, bicho, não é possível. O Steelers tá precisando de 2 no mínimo, pra completar o elenco, ainda mais um pra crescer mesmo. Os que deram certo, podemos dizer... O quê? O Mike Hilton foi undraft? Não, que veio, podemos dizer. Hilton e Sutton são 2 desenvolvidos pelos Steelers, ok. Sutton foi a terceira rodada, o Hilton undrafted. Trey Norwood foi um cornerback que teve bons flashes na temporada passada. Foi escolhido 7ª rodada. Aí tudo bem, mas não vou olhar pra primeira, segunda e nem terceira rodada. Eu não olharia pra posição de cornerback, não. Traria o cara com a menor expectativa possível. Eu, por exemplo, queria a Santinho temporada passada. Não me deram, aí pagaram, né? Mas, Pat Frymouth, tamo junto. Renato Cardona mexeria no contrato do Big Ben? Se precisar, tá lá, bicho. Nesse momento, eu não tô muito preocupado com isso, não. Honestamente. Vai seguir a vida. É capaz até de mexerem e darem um negocinho por fora, sei lá, dá um jeito, contrata ele pra fazer propaganda do estádio. Bota o naming rights. Isso se resolve. Naming rights por um ano Big Ben. É isso. Eu não mexeria, deixaria quieto ali e pronto. Se que tivesse extremamente necessidade de cap como foi ano passado, aí tudo bem, mas eu vou ter que arcar com esse contrato do Big Ben por mais quantos anos? Sei lá, mais quantos anos a gente vai estar com esse contrato do Big Ben aqui e com o do Juju também. Mesmo não jogando, mesmo talvez não jogando mais aqui, o Big Ben já aposentado vai estar contando no cap ainda. É isso. Super Mariano, o que é melhor fortalecer no draft? Linha ofensiva ou quarterback? Eu posso dar uma resposta fácil pra você. Quarterback não tem mais disponível na free agency. Tem sim. Tem o nosso quarterback, Danilo. Não, para, porra. Não tá na free agency. Mas pode estar. Porra, eu já estaria ligando há muito tempo. Esse nome e não é caro. Perder. Principalmente por isso. Que não é caro.
Fala fofoca, quem é o nome? Tô curioso, eu não acompanhei. Gardner Minshew, o terceiro de O Gardner Minshew. Eu pensei que seria o Tyrod Taylor. Não, pô, mas peraí. o Tyrod Taylor é só se a gente draftar alguém. Aí é obrigatório pegar. Pra ele se machucar, e alguém tem que machucar ele no treino à força, e Coitado por aí vai, do o resto é Tyrod história. O pobre Tyrod Tyler Taylor. Taylor já se lascou muito nessa vida, né, bicho? Bom, inclusive, enquanto a gente vai passando nas próximas aqui, teve um cidadão que trouxe a lista dos melhores quarterbacks disponíveis por troca, por draft, ou qualquer que seja o assunto. Vou jogar aqui na roda só um momentinho. Mas, assim, OL tem muito nome disponível, muito nome bom. Saíram agora no mercado de tag só Cam Robinson e o Orlando Brown, que nenhum dos dois era muito meu alvo, assim, porque são dois caras muito caros. E tem um cara mais caro, tão caro quanto e melhor, que é o Armstead, por exemplo. Sim. Tem Mas muito nome disponível de OL, pensando em sabe? draft, se você quiser pensar em qualidade de jogador, o OL tem mais jogadores bons. Se for pensar em oportunidade, QB é mais difícil de achar um, né? Pois é, então tem muitas oportunidades aí pra reforçar de OL na free agency, de OL no draft, então não tem por que se desesperar também, pelo amor de Deus, não se desesperem. Tô trazendo aqui pra tela a lista do David Carr, tá, que foi quarterbacks disponíveis. Eu só preciso de uma guia, meu amigo, isso, botando na tela aqui, ó, via David Carr. Deixa eu apagar a sua pergunta aqui, Mariano. Ele acha que Deshaun Watson é o número 1, mas todo mundo sabe quais são os problemas com Deshaun Watson. Jameis Winston seria o número 2. Eu acho que o Winston fica com o Saints mesmo. Marcus Mariota é o número 3, que é outro free agent. E o Steelers vai ter que trazer 2 quarterbacks, tá? Já avisando pra vocês. Qualquer que seja a fonte deles, se é um free agent mais caro, se é um free agent mais barato, se é um undrafted free agent, se é uma escolha de primeira rodada, se é uma escolha de dia 2, dia 3, vai ter que trazer 2, porque tem que ter 4, pelo menos, no training camp. E os Steelers hoje só tem 1 e pendente ali o número 2. Só Mason Rudolph tem contrato e Dwayne Haskins tá pronto ali esperando na tenda dele. Então segue a lista com Mitchell Trubisky, esse tomara que vá pro Giants, aí com Kenny Pickett via draft, Malik Willis via draft, Jimmy Garoppolo, que nesse momento precisaria de troca, Matt Corral pelo draft, Teddy Bridgewater free agent e Desmond Ridder também no draft. Teddy Bridgewater free agent, Desmond Ridder no draft. Então essa é a lista do David Carr, não é minha essa lista, não é do Léo, não é do Ricardo, tá? Você vê como é a avaliação teria aí o da Gardner imprensa. Minshew na frente, né? Com Claramente. certeza. Experiência de titular, preço barato para aquisição, Swag, estilo, importantíssimo demais. swag. Acha que vai ser o quarterback do futuro dos Steelers? Não, mas segura uma onda tranquilamente. Segura. Porra, você entra com confiança de que dá pra ganhar alguns jogos. Você tem um Gardner Minshew, você tem um Mitchell Trubisky, não tenho a menor confiança nisso. Então, voltemos aqui para as nossas perguntas. O Alexandre também tá no draft. Nenhum QB, vamos de príncipe. Se por príncipe você tá falando de Mason Rudolph, sai daqui, bicho. Eu não tenho nada contra o Mason Rudolph, não. Meu lance com o Mason Rudolph é o seguinte: se for pra trazer uns, com todo respeito, vagabundo, igual a Mitchell Trubisky, igual a Tyrod Taylor, pra ser titular, eu prefiro ficar com o Mason Rudolph. Eu prefiro uma competição de Rudolph com Haskins, com... Como é o nome o primeiro nome do Zap? O quarterback lá Bailey do terceiro Zappi. dia. Bailey Zappi. Terceiro o dia tu foi King. honesto, hein? Tu ajudou ele. Porra. O Derek King, lá de Miami, eu prefiro ter uma competição com esses caras do que trazer esses malucos aí. Mas o maluco vai vir. O maluco vai vir. Não, vai. Mas eu não... Depende. Você pode trazer o maluco com toda a cara pra ele ser titular, ou você pode Se o trazer maluco o cara chegar, que vai ficar ali. seja lá quem for chegar, a gente já sabe que no primeiro dia de training camp o titular vai ser Mason Rudolph. Eu ficaria chocado se Mason, independente de quem for chegar, independente, a não ser, claro, que fosse algum quarterback que já fosse levar o Steelers automaticamente para outro patamar, feito a gente tava sonhando antes. Aí não tem nem discussão, mas qualquer outro quarterback que vai chegar, a partir de agora, podemos dizer, levando em consideração que o time não vai trazer o Deshaun Watson, claro, o Mason Rudolph vai ser titular. Ok, a vaga é de Rudolph pra perder, mas tem quarterback que é muito mais fácil você ver ele perdendo essa vaga, né? Ah, sim, claro. Mas não tem não pelo Mason Rudolph um ano, não. Não tá com hate em Mason Rudolph, não. Com as adições certas aí nos Steelers, mesmo com o Mason Rudolph, ainda dá pra brigar por essa última vaga, mas vai ser sofrimento, eu digo logo. Alan Chagas, pra abrir cap, não é obrigação cortar Eric Ebron e Zach Banner. Eric Ebron é free agent, né? Não precisa cortar. Por favor, não tragam de volta.
Zach Banner é um nome bem provável. A gente até levantou isso no último episódio aqui, porque ele E é um valor não alto. tem, Se não me engano, são 6 milhões que ele abre. não tem tanta utilização e abre um espaço maneiro. Mas mesmo se o Steelers não cortar, Zach Banner ainda tem um cap space bom, ainda dá pra fazer umas coisas boas. Por sinal, o Zach Banner teve 2 pedidos, teve 2 snaps na temporada e 1 pedido de casamento. Quase empatou. E pra gente fechar aqui, eu acho que é isso pra gente fechar, Ricardo. Se tudo der errado pelo Steelers, entramos na torcida pelo Vitor Belfort em Pittsburgh 2021. Davi Belfort. Davi, o filho dele. Não, o Vitor Belfort em Pittsburgh, mas não no campo, pelo amor de Deus. Se a gente for virar um Colts da vida, vai daqui a 5 anos, com 5 QBs diferentes nos próximos 5 temporadas, quem sabe? Mas a quarterback é muito difícil. É ingrata a missão de achar um quarterback. É muito complicado. Chega a ser engraçado que a gente teve quarterback por tanto tempo que a gente não tá acostumado. Exato, Mas só Olha a olha pro lado. realidade. É só olhar pro lado. Tem gente aí que trocou de quarterback 10 vezes nos últimos 5 anos e até agora o padeiro lá, quem sabe não vai ser trocado de novo. Não vai vir um novo. Não é, O Chicago Bears, eu acho que nunca achou um quarterback na sua história. Tem lá Rex Grossman. No máximo, se aceitou. Exato. O Chicago Bears é uma das franquias mais tradicionais na NFL. Nunca achou um quarterback, né? Assim. A ponto de que mesmo o Justin era Fields Sid chegou Luckman. como... Como é que é o nome? Sid Luckman foi o último quarterback dele. Bom nome. Mas a Que ponto ano de que o Sid Justin Luckman Fields jogou? chegou já 39 como o melhor da 50. história. Que isso? Não duvido. Em termos de habilidade, não duvido, nem um pouco. Tô falando sério, ele era recordista em jardas passadas, estatística pra quarterback. Na época que nem até o Jay passava a bola. Cutler no último ano. Até o Jay Cutler, cara. Então, é uma missão ingrata. Então, vamos passar perrengue agora. Então tá respondido a sua pergunta seguinte aqui, você queira que sim, tá complicado quando visam de franquia, não só porque nesse ano tá complicado, mas em geral é difícil achar um quarterback. Com esse tanto de exemplo na AFC de times que saíram bem sucedidos, parece fácil, né? Parece fácil, mas olha, no lugar de você olhar pro Chiefs, tá? Que já tem o seu Pat Mahomes, pro Bills, que já tem seu Josh Allen, pro Ravens, que tem seu Lamar Jackson, independente do que você acha do Lamar, ele é o quarterback da franquia. Olha pro Jets, quantidade de rotação lá, é uma franquia muito mais desorganizada do que os Steelers. Olha pro Jaguars, também é uma franquia muito mais disfuncional. O próprio Bills passou muito tempo até encontrar o Josh Allen, né, também. Olha pro é porque os exemplos recentes estão muito fortes. A gente Tem pode muita olhar aqui gente do lado, se estabelecendo aí. A gente tem o Browns e os Bengals que, cara, quanto tempo que eles levaram pra achar um QB? E o Browns a gente nem sabe se achou, ainda tem isso. O Bengals É até difícil. tem um histórico de quarterback de franquia, vai. Sim, Ken Anderson, o Boomer Esiason, o Carson Palmer, Andy Dalton. mas Não o é engraçado tão é que desesperado. a maioria das vezes era um cara que era a linha de corte, né? A linha de Dalton. Ficava ali, vai ou não vai? Então é isso, a grande missão dos Steelers é essa. Só eu vou dar 2 respostas muito rápidas aqui, tá? Então, Super Mariano, Dobbs vai ficar de escanteio? Se Dobbs vier, é na beirolinha do training camp, tá? Vai pra NASA. Mas não tem um quarterback 4. Pô, liga pra Dobbs lá. Cadê nosso brother Joshua? Aí ele aparece lá, QB4 e é cortado antes da temporada. E, cara, o último cornerback dos Steelers top 10 da liga, draftado pelos Steelers, eu não sei. Você pode colocar Joe Hayden, por exemplo, mas é contratado. Draftado pelos Steelers, se não for Mel Blount, Rod Woodson, eu não sei qual é. Eu realmente não sei qual é. Então os Steelers têm muito trabalho aí nessa história. Então, em resumo, William Gay. é isso. O William Gay foi um top 10 da liga? Aí em algum momento. Bom ele foi, mas um top 10? Não acho que o top 10 ele não chegou a ser, não. Eu acho uma esticada muito grande. Também o último cornerback que a gente teve bom, né? Draftado. Então é isso, jovens, a gente fecha por aqui, foi um belíssimo retorno a ponto de estarmos há quase 2 horas nesta live. Esse programa daqui a pouco entra em podcast, não sem antes passarmos pelas considerações finais. Léo, você que é um estreante nesse programa, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Danilo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui na Twitch, todo mundo que tá ouvindo o podcast. Aproveitar pra deixar uma... Pô, voltamos com o Telegram, voltamos com tudo. Então, cara, acessa o nosso Telegram, fica por dentro. A gente tá fazendo um pouquinho de review sobre alguns jogadores do draft, de posições carentes pelos Steelers. Então, se você tá meio por fora, se você quer conhecer um pouquinho mais, acompanha a gente que, cara, a pré-temporada vai ser longa e a temporada vai ser boa. E vamos estar lá o tempo inteiro. Muito obrigado. É isso,
fica na tela t.me/blackyellowbr. Ricardo Rezende, obrigado pela sua presença, um excelente retorno. Eu agradeço, Danilo, agradeço o Léo, agradeço aos amigos do chat e aos amigos ouvintes aqui do podcast. Minhas considerações finais, como quem já me acompanha já faz tempo, ou quem tá ouvindo pela primeira vez hoje já pôde perceber, eu gosto muito de puxar a sardinha para Mike Tomlin. Eu não quero deixar de finalizar puxando um pouco da sardinha para ele, porque essa movimentação que o Seattle Seahawks fez de dispensar o Russell... Dispensar não, né? O Russell Wilson saiu de lá, foi pro Denver Broncos, eles dispensaram o Bob Wagner, melhor falando, Bob Wagner, talvez o melhor linebacker da história da equipe. Provavelmente deve ser, não conheço muito da história do Seattle Seahawks. E a gente já vê o desespero e até talvez jogadores que provavelmente não querem ir para Seattle já sabendo o ambiente que se tem lá. Quando você troca a sua estrela, que é o Russell Wilson, e você dispensa o Bob Wagner, enfim, Pete Carroll já teve prazo de validade na liga. E a gente não vai isso acontecendo com o Steelers. Pelo contrário, a gente vê o nome do Mike Tomlin muito bem cotado na liga, de jogadores que querem jogar pelo Mike Tomlin. Você traz o Brian Flores, é um outro ativo que os jogadores querem jogar também pelo Brian Flores. Então, como o nome do Mike Tomlin é mais forte do que a gente imagina pela liga, muitas vezes a gente parece que nem percebe isso. Então, só trazer esse comentário mesmo que eu ia trazer na hora que a gente tá falando sobre o Tomlin dando várias voltas pelo draft por aí, do quanto isso é importante. Pode não parecer, muita gente não acha, mas é. É extremamente importante isso. É isso. Então, reforço aqui para acompanhar este programa, essas lives, para você ter o alerta. Acompanha na Twitch, acompanha principalmente o Twitter, @BlackYellowBR, está aí na tela. É onde tem o nosso plantão de informações sobre o Pittsburgh Steelers. Acompanha o Telegram, como o Léo está bem reforçando, não só com notícias, mas com análise também. Tem muita coisa dos próximos prospectos que vão vir aí ligados aos Steelers nesse período. Então, voltamos em esse programa que está saindo em podcast daqui a pouco. Você que está ouvindo podcast, meus cumprimentos. Você que não sabe ainda, tá nas principais plataformas, o Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Deezer, onde você quiser, você pode acompanhar, e também lá em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Vamos encerrando esse programa aqui, a gente volta para falar de Free Agency. A gente espera que semana que vem a gente já tenha umas coisinhas de Steelers para comentar, se não, a gente faz um grande lista de mercado do que a gente pode buscar, mas que envelhece muito rápido. Então, voltamos em breve, acabamos as férias. Um grande abraço para todos vocês. Pittsburgh's gone to the Super